fazer uma ressalva especial por esse encontro da pastora Priscila. Será um momento especial. Convide seus amigos, cristãos, não cristãos. É uma ministração que vai acontecer, uma palavra, uma palestra aos domingos, vai ser um domingo pela manhã, mas a idade mínima é 14 anos. 14 anos. Você, irmão, não deve perder essa oportunidade, não. Será no último domingo agora de setembro e vai ser assim, tremendo. Os 3 maiores inimigos da infância, tá bom? Então, aproveite para você convidar. Irmãos, é muito sério isso. E você vai ver o quanto nós precisamos estar mais atentos, não só espiritualmente, mas também humanamente nesse assunto aí. Então, nesse último domingo de setembro, pela manhã, a pastora vai estar aqui. Quem está abençoado hoje, diga amém. Amém. Expressa a sua alegria aí. Expressa a sua alegria. Você tem motivo? Expressa a sua alegria. Tem motivo? Quem comeu hoje, quem andou hoje, quem tomou banho sozinho hoje, quem teve café com leite na mesa, pão. Ei, você pode declarar alguma coisa para umas 3 ou 4 pessoas agora saindo do seu lugar? Quem pode? Quem pode? Principalmente você que veio na escola dominical já deve estar cheio. Quem pode sair do seu lugar agora e declarar algo forte para quem está atrás, à sua frente? Se expresse assim para alguém em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem visitante lá atrás que eu estou vendo. Se você perceber alguém que está cimentado no chão, vai até ele. Libera ele do cativeiro em nome de Jesus. Deus tem algo especial. Mesa de som, me ajuda se tiver muito ardido o som, tá? Glória a Deus. Cumprimente o seu irmão, saia do seu lugar. Fabinho, você almoçou hoje? Tomou seu Nescau hoje? Tá firme, tá forte, tá? Você tomou hoje seu mingau? Tá bem? Tá tranquilo? Faz aquela limpada, hein? Aquela limpada com camarão, hein? Sobrou a torta lá de frango lá ou não? Torta de frango, como é que tá? Já tá na geladeira lá em cima. Ei, mistério! Quem anda lá? Glória a Deus. Cumprimentou, vai voltando pro teu lugar. Glória a Jesus. Que bom que você não está cimentado. Eu queria que você olhasse para o chão, irmão. Me olha para o chão. Se estiver vendo o resto de cimento aí, libera quem está preso no chão aí. Porque tem gente que está cimentado aqui. A gente precisa soltar esse cimento de cola aí dele aí. Em nome de Jesus. Acenda todas as luzes do templo. Em nome do Senhor. Boss. Deus abençoe você, meu jovem. Como é que está? Firme. Esse menino. Olha o que é leite, né? Olha aqui. Criado no leite de cabra. Se assente, queridos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Oh, não lembrava. Como é que ela chama? Tá bom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sente-se, por favor, na bênção de Deus. Glória a Jesus. Sente-se aí. Deus tem uma palavra com a gente essa noite, mais uma vez. Eu creio nisso aí, em nome de Jesus. Que manhã fantástica, manhã de ontem. Que santa ceia extraordinária que Deus nos deu. Glória a Jesus. E Deus vai falar com a gente agora em nome de Jesus, né? Aonde está a Jennifer? Está aí a Jennifer ou não? Está aí? Ô filha, fica em pé um pouquinho, deixa eu te constranger. Me falaram que eu apresentei você. Mas Jesus da glória, quem mandou eu te apresentar? Verdade, eu te apresentei. Ô filha, Deus te abençoe. Jesus, eu estou ficando velho mesmo. Jesus, ô irmão, eu não sabia disso, hein? Kiko ia falar 21. É crente mesmo, graças a Jesus. Aplauda Jesus, querido. Graças a Deus. Coisa boa, hein? Coisa boa. Graças a Deus, graças a Deus. Diga assim: só o noivo pode tocar na noiva. Entenda isso como respeito. Agora repete comigo: só a noiva pode tocar no noivo. Isso é muito sério. Isso não tem um contexto sexual, tem um contexto de intimidade. Só pessoas que têm intimidade com o noivo, e eu estou falando da noiva que é a igreja, elas podem tocar, falar, sentir,
receber a presença dele. E somente o noivo é quem pode tocar na noiva. Isso é muito forte, querido. É muito forte porque o mundo tem tentado roubar isso da gente. O mundo, pecado, tem tentado roubar isso. Isso é um penhor, é um selo, é uma aliança que nunca troque isso, viu, irmão? Nunca troque isso. Me ajuda esta noite, diga para quem está atrás do seu lado, fala, nunca troque a tua intimidade com o Senhor. Diga isso, diga isso. Fala como profeta mesmo. Profeta, nunca troque a tua intimidade. Nunca troque a tua intimidade. Isso é muito sério. Você custou preço de sangue, eu custei preço de sangue. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Ah, querido, tem coisas que só quem conhece sabe o que é. Sabe o que é. A intimidade, ela define a sua autoridade. Sim ou não? A sua intimidade define a sua autoridade. Aqui está Fernanda, minha amada Fernanda. Só eu posso fazer isso aqui. Se o outro tentar, morreu. Na mesma hora, eu acredito que esse camarada vai tomar um ipom. Se ele ousar fazer isso aqui, já foi. Não vai. De alguma maneira, eu vou pegar esse pedestal, eu vou empurrar o Giovanni. Quem se derruba alguém, seu? Porque intimidade é para quem tem autoridade. Você pertence a Jesus. Amém? Nem faz muito parte da mensagem, mas o Espírito de Deus está aqui. Conserve-se, Rabaxeri canta labas. Harabaxeri alas. Você é precioso, preciosa. Há um legado de Deus ser implantado na sua vida. Há um legado de Deus, há um legado de Deus, há um legado de Deus. A sua vida está na palma das mãos do Senhor, nunca esqueça isso. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Nunca esqueça, você pertence a Jesus Cristo. Pode se levantar o inferno, pode se levantar a tempestade. Você tem um Deus que cuida de você. Mesmo nos dias em que as coisas não estão como a gente gostaria que estejam, Deus está cuidando da gente, Ele nunca perde o controle. Então, meu querido, quando Satanás com as suas patas sujas quiser tocar em você, repreenda, diga, em mim não. Eu sou lavado, eu sou remido, eu sou protegido pelo Senhor Jesus Cristo. Eu estava há algum tempo, desde julho, meditando nesse texto em meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Fabinho, o dom que Deus te deu, como deu para o Aguinaldo, para o Felipe, para o Theo, para o Alisson, é para celebrar o Senhor. Vocês fazem parte da família de Jesus Cristo, viu? Nenhum dinheiro desse mundo vale a pena. Não vale a pena deixar a casa de Deus para celebrar aí fora. Porque a noiva, ela tem compromisso com o noivo. Isso é muito sério. Glória a Deus por isso. Lavínia, Perina, Vitória, Theo, vocês, nós temos um noivo, Jesus Cristo. Ele está voltando para celebrar com a gente. Ele está voltando para nos tomar. O texto que você já conhece é tão tremendo no verso 21, que até o presbítero Fábio esses dias ministrou sobre esse texto. Marcos 5 tem um pai desesperado. Tem um pai que ele tem dinheiro, ele tem posição, ele tem autoridade, mas chegou o dia ruim na vida dele. Chegou um dia em que ele não esperava. A gente nunca espera o dia ruim. Mas deixa eu dizer algo para você, querido, que talvez você tenha se esquecido. Até nos dias ruins o Senhor tem controle. Viu? Até nos dias ruins. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga,
chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Até aí. Quem era Jairo? Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. A tradução original no grego fala principal das sinagogas, o que dá a entender que a autoridade de Jairo não deveria de ser apenas naquela sinagoga. Na transliteração, aqui do latim para nós, não muda nada, porque a autoridade dele continua a mesma, em relação à função que ele tem. Essa função de Jairo, que aqui no português nós temos como principal, ela se pronuncia Archon, mas no grego é Arron, que significa aquele que é líder, aquele que é chefe. E qual era a função de um chefe da sinagoga? Ele era encarregado dos negócios daquela instituição. Não se sabe ainda se esse chefe da sinagoga, ele era aquele que fazia também a função que as pessoas faziam nas ministrações. Mas o líder, o chefe da sinagoga, ele era encarregado dos negócios gerais da instituição da sinagoga. Então era ele que presidia a sinagoga, tanto nas questões administrativas como também nas questões financeiras. Era esse homem que talvez ele também pudesse fazer a função disso, mas a história nos mostra que normalmente o chefe da sinagoga, ele era alguém que não conduzia a adoração. Via de regra, ele era alguém que cuidava. O cargo dele era como um presidente de uma instituição. Nada passava, nada faltava para as celebrações da sinagoga acontecer. O chefe, o príncipe da sinagoga, ele tinha que estar ciente de tudo. Era um cargo de uma autoridade tremenda. Depois do sacerdote maior, na questão da sinagoga, e os líderes da sinagoga tinham poder também junto ao sinédrio. Esses homens detinham respeito publicamente das pessoas pela função que eles tinham. E era ele que cuidava de todas as questões que envolvia cerimônias, que envolvia os materiais, etc. E era alguém também entendido. Era alguém que conhecia também. Então a função de Jairo era uma função pública. Jairo não era um membro apenas de uma igreja, vamos chamar assim. Ele era alguém de destaque na função que ele tinha. Jesus já tinha feito, por causa de ser quem ele era, alguns desafetos. Algumas pessoas já não gostavam de Jesus. Jesus já tinha causado um incômodo perante membros do sinédrio. E a sinagoga, ela existia não apenas em um lugar, elas existiam em vários locais.
Acontece que este homem, o texto, se você reparar, ele fala que tendo Jesus entrado num barco, ele tinha acabado de expulsar um demônio de um moço, que na verdade não era um, era uma legião de demônios. E Jesus, quando está lá na região de Gadara, que ele expulsa aquele demônio, daquela legião, novamente ele entra no barco, o texto diz, havia uma outra multidão do lado de lá, que estava aguardando Jesus voltar para cá. Quem é que estava nessa multidão? O homem chamado Jairo. Então, enquanto Jesus está expulsando os demônios, aquela legião que estava naquele moço, após ele cumprir e fazer aquilo que ele tinha que fazer, ele entra no barco, e uma grande multidão, o texto diz, estava lá, aguardando Jesus. Entre os membros da multidão, esse homem está lá. Ele tem um grande problema. Ele tem uma filha só. O legado, o nome pode acabar se aquela moça morrer. E essa filha tem no coração de Jairo algo especial. Porque filho é filho, né? Ele chama a menina de 12 anos, ele fala, minha filhinha está para morrer. Irmão, só quem é pai, mãe, é que sabe o que esse homem estava passando. Eu não estou falando daquele que faz o filho e deixa para a mãe cuidar, ou aquela que faz e deixa para o pai cuidar. Estou dizendo pai, mãe. Esse homem, ele tem toda uma reputação, ele tem uma religiosidade, ele traz sobre ele um peso perante a opinião pública. Jesus já não é muito aceito em alguns lugares. Aliás, em algumas sinagogas Jesus já não pode entrar mais, porque Jesus quebrou o farisaísmo de alguns. Então, para as pessoas, os líderes de algumas sinagogas, Jesus não deve voltar mais ali. Só que Jairo, ele é o líder, vamos colocar aqui, daquela, e possivelmente, na tradução então do grego, diz que Jairo poderia ser também o líder das outras. Então, como é que alguém que tem um inimigo declarado, alguém que os seus pares não querem saber de Jesus, como é que ele faz agora quando o problema atinge a sua casa? Então, este é o cenário. Jesus está lá, atravessou só para libertar aquele endemoniado, ele volta e a multidão está esperando Jesus. No verso 23 você percebe. E o 24 diz que uma grande multidão, quando Jesus está voltando, eles já estão gritando por Jesus, Jesus, filho de Davi, Jesus salva, Jesus abençoa, Jesus cura meu filho, Jesus cura meu marido, minha esposa, porque as pessoas já estavam acostumando com Jesus, que fazia milagres. Ele já era, por isso, odiado pelo Sinédrio e também pelos líderes da sinagoga. Por quê? Porque Jesus fazia obras que eles não faziam. A religiosidade dos membros do Sinédrio e também da sinagoga não lhes permitiam ser usados por Deus. Uma das coisas que Deus tem falado comigo e tem falado com a igreja, a gente precisa sair da caixinha da religiosidade. Porque quando a gente fica dentro da caixinha da religiosidade, a gente tem problema para adorar. A gente fica preocupado se quem está atrás vai nos escandalizar. Outros que, se dizendo até pentecostais hoje, já acham que culto não precisa de tudo isso. Enfim, as pessoas têm pique para pular num jogo de futebol, para celebrar uma festa na escola, mas quando é para fazer um culto, vem com cara de peixe morto e fica com a cara de peixe morto. Mas na hora do churrasco dá risada, canta, fala que é uma belezinha, mas na hora do culto, até para levantar e cumprimentar, ele é travado.
Religiosidade, né? Passou pela igreja, bateu o cartãozinho, vai para casa, missão cumprida. Para quem é religioso é isso aí mesmo. Ele fez o seu papel. Esse é o sistema da sinagoga. Eles liam o Pentateuco, cantavam, mas não descia o Espírito Santo. Não havia manifestação da presença de Deus. E agora tem Jesus de Nazaré, do lugar onde ninguém tem boa reputação. E Jesus entra na sinagoga, cura um, cura outro, expulsa demônios, você viu aqui ontem. Ele vai numa outra sinagoga, está lá pregando, está lá um endemoniado, que seja quem veio ontem ouviu, e ele expulsa demônio. Como é que um camarada desse pode ser benquisto? Porque tem gente que vive disso, né? Os membros do Sinédrio, e os membros da sinagoga, e o presidente da sinagoga. Só que Jairo tem um problema, irmãos. Primeiro que o texto nos dá certeza de que Jairo já tinha ouvido e visto o poder de Jesus. Porque ninguém vai até Jesus se não crê nele. Por que você está aqui essa noite? Teoricamente, biblicamente, só há uma razão. Você veio aqui para adorar o Senhor. Porque você crê. Se você não cresce, você não viria para cá. Você estaria dormindo, descansando, assistindo uma TV, sei lá. Mas crente que é crente não fica, né? Dia de domingo é dia de adorar o Senhor. Sim ou não? Ué, crente que é crente é assim, irmão. Agora, quem não é, tudo tem mais importância, né? Crente que é crente, dia de culto, ele está onde? Então vamos falar? Crente que é crente, dia de culto, ele está onde? Ele não está trabalhando, não está estudando, não está de férias, ele está? Oxe, tá no bar, rapaz. Vou estar no estádio, tem culto, irmão. Estou no culto. Cada culto é diferente, amém ou não amém? O culto de hoje vai ter uma palavra que vai liberar, vai abrir portas aqui essa noite. E esse Jesus, ele está no barco. Interessante que este homem que está na multidão, ele sai da sua casa, porque a menina está gravemente para morrer, e de fato ela vai morrer. E ele sabe aonde encontrar Jesus. E apesar de tudo, tem decisões na nossa vida, que embora Jesus saiba da nossa necessidade, ele não é ele que tem que vir até nós. Somos nós quem temos que procurá-lo. Somos nós quem temos que nos aquebrantar. Somos nós quem temos que clamar. Somos nós quem temos que invocar o seu nome. Somos nós quem temos que nos prostrar perante ele. Ele continua sendo Deus, ele continua nos amando, ele continua desejoso de salvar, de curar, de renovar, mas nós precisamos. E algumas vezes o sistema religioso, ou por algumas questões, engessa, ou nós mesmos por pecado, por carnalidade, seja o que for, a gente às vezes fica vivendo uma instituição, um momento, uma placa, como se fizesse alguns gestos, como uma religião faz, fazendo o sinal da cruz, ou passando em frente a um cemitério fazendo o sinal da cruz, ou em frente aquilo mudasse alguma coisa. Meu irmão, Jesus é o Jesus do toque. Jesus é o Jesus que gosta de ser tocado. Jesus é o Jesus que gosta de sentir a tua presença. Jesus gosta de estar com você na tua casa. Jesus gosta de estar com você no teu carro. Jesus gosta de estar com você na faculdade. Jesus gosta de estar com você no trabalho, porque Ele é companheiro, Ele é fiel, Ele ama, Ele não nos deixa só. O Espírito Santo enviado por Ele está aí para isso. Mas quem não o busca, irmão, perde. Quem não o busca, perde. E um dos grandes erros do ser humano é quando ele perde isso. Mas esse pai, que conhecia Jesus da sua fama, quando Jesus atravessa e vai pisar do outro lado do lago, para Jairo não tem mais nada a ver. O que ele pode perder? Ele arriscou sua reputação ao se aproximar de Jesus, porque tinha gente ali, todos sabiam quem era Jairo. Um homem com esse quilate, um homem com esse tamanho de responsabilidade. Quando Jairo chega lá, todo mundo sabe quem é Jairo. Mas irmão, a filha está para morrer.
E ele já deveria de ter tentado todos os médicos possíveis da época. E a gente sabe quando o filho está mal. E esse pai tem uma filhinha de 12 anos. Ele arrisca a sua reputação. Ele vai até Jesus. Ele já sabia que tinha conflitos e controvérsias com os líderes religiosos através da existência de Jesus. Porque para o Sinédrio e para os líderes religiosos, Jesus representava um agitador herege. Agora imagine, quando que Jairo poderia se aproximar de Jesus, se ele tem um cargo que tem, se ele tem uma religiosidade que tem, e Jesus é considerado pelos seus pares, é considerado também os membros do Sinédrio como um agitador herege. Só que ele tem uma necessidade, a filha vai morrer. E nessa hora, irmão e irmã, nessa hora a necessidade falou mais alto. Ele não olhou mais para o que ele podia perder, ele só olhou para aquilo que ele podia ganhar. Tomara que o Espírito Santo de Deus essa noite esteja falando também ao seu coração. Não é para aquilo que você pode perder ao se aproximar de Jesus, mas é por aquilo que você tem a ganhar quando você se aproxima de Jesus. A Bíblia diz que a necessidade de Jairo é tão grande que ele ignora a política. A política era oposição a Jesus. E quando Jairo entra em contato com Jesus, é porque a sua necessidade de extrema quebrou todos os protocolos. E tem outra coisa que Jairo enfrenta. Ele enfrenta o sistema político, ele enfrenta os olhares das pessoas por ter contato com Jesus, e ele também ignora os dogmas que se opunham a Jesus. Que dogmas, pastor? São os ritualismos que poderiam acontecer. Ele não está mais preocupado se ele vai perder o cargo. Ele não está preocupado se, de alguma maneira, o lucro que ele tem pela função que ele exerce vai sair dele. Ele também não está mais preocupado de seguir uns protocolos. Porque quando a gente está no desespero é assim. Quando meu irmão essa semana estava desfalecido, e eu peguei o meu irmão com algumas pessoas, falei, me ajuda a pegar, coloquei no carro. Quando nós chegamos no pronto-socorro, onde deu, meu irmão estava fraco, não tinha mais nada, eu peguei meu irmão, falei, uma cadeira de roda, não tinha cadeira de roda, eu juntei meu irmão, mas os caras, falei, é meu irmão, eu preciso entrar com ele, eu não quis saber, eu fui entrando nas portas do hospital e entrei com meu irmão. Porque quando a gente está na necessidade, quando a gente tem uma pessoa nessa condição, como Jairo deixou a filha, não faz diferença a roupa amassar, não faz diferença se você vai chorar num culto, não faz diferença se você vai ser tratado como um xiita, como qualquer coisa. Você tem uma necessidade e você sabe em quem procurar. Essa noite você não está no lugar errado mais uma vez. Você está na fonte das águas. Você está no lugar onde pode inundar a tua vida e pode mudar a tua história. Agora depende do que está no teu coração. Quando Jairo vai até Jesus, ele enfrenta então a política. Quando ele toca em Jesus, ele quebrou todos os protocolos, mas ainda não acabou, porque agora ele quebra os dogmas. Os últimos dos dogmas. O texto diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. Quando Jairo se prostra, irmão, a última reputação de Jairo acabou de cair. Quem estava ali olhando para Jairo, quando Jairo, com a sua estrutura, a sua religiosidade, quando o Mateus fala que ele adora, e aqui no Evangelho de Marcos fala que ele se prostra. As duas é a mesma coisa. Por quê? Porque quem adora e quem se prostra está reconhecendo Jesus como Messias. Por isso, quando a gente adora aqui, não tem outra coisa que nós estamos fazendo a não ser declarar: o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o meu libertador, em Ti eu confio. Mas só que para Jairo a coisa é diferente, porque ele tem problemas na sua estrutura. Como assim? Como é que ele vai fazer disso? Sabe, irmãos, às vezes algumas lutas vêm na vida da gente, às vezes alguns problemas vêm na vida da gente, e alguns interpretam isso como sendo um obstáculo,
como sendo talvez uma provação, como sendo talvez algo que é para te destruir. Não, querido, não. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você está vivendo agora, pode acreditar, é para que a glória do Senhor se manifeste sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu futuro. É para que você entenda que você passou por tudo isso e o nome do Senhor foi glorificado mesmo quando você estava num momento de quebradeira, de tristeza, de dificuldade. Este moço, este homem, ele está diante de uma decisão que ele precisa tomar. Ou ele sai fora do sistema religioso e vai ao Messias, ou ele vai morrer de tristeza pela filha que vai perecer. Pense comigo, irmão. Se Jairo não fosse até Jesus, você tem dúvida que a menina ia morrer e não ia ressuscitar? A menina ia morrer como morreu. Tem decisões de se aproximar de Jesus, que não é a esposa que tem que fazer pelo marido. Não é o marido que tem que fazer pela esposa. Você pode entrar na brecha e orar, interceder. Mas aquebrantar o coração é individual. Só você sabe a filhinha que você tem e precisa ser curada. Eu estou falando aqui metaforicamente. Só você sabe algumas dores na sua alma que você clama por alívio. Diante desta situação que Jairo tem, dogma, política, perda de cargo, não faz diferença. Porque por dentro Jairo está quase morto. Porque a filha única vai morrer. E o texto diz que ele se prostra. Agora, tente entrar na história e ver a multidão olhando para Jairo. E o texto diz que Jesus sai do barco, ele vai na frente de todo mundo. Ele vai e sem se preocupar com quem vai estar falando, contando para os outros, ou com o que vai acontecer, o homem que é o presidente das sinagogas, ele se prostra e faz gestos de adoração. Irmãos, eu amo aquele louvor que diz que nada pode calar um adorador. Quando Jairo se prostra, irmão, quando ele adora, ele faz Jesus parar. A adoração abre o céu, irmão. Se toda a igreja entender isso a partir de hoje, na hora da adoração essas paredes vão abalar. Pode ter cura aqui esta noite. Deus pode alinhar a coluna, Deus pode libertar, Deus pode estancar, Deus pode trocar o sangue, porque no momento da adoração, a Bíblia diz que Jesus, ele desce do barco, e tem um homem que tem uma capa de religiosidade, ele tem uma tradição, ele tem um cargo, mas quando ele vai até Jesus, ele se prostra, ele faz isso: meu Senhor, meu Senhor. Agora imagine quem está olhando. Ele se prostra, ele diz: meu Senhor. Quando ele está dizendo meu Senhor, ele está dizendo: eu creio em ti, eu creio que tu és o Messias, eu creio. Meu irmão, na necessidade, a gente não deve colocar nossa esperança no advogado nem no médico. São profissionais que Deus levantou, são instrumentos de Deus, mas a nossa confiança, diz o salmista, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, nós porém faremos menção do nome do Senhor. É o nosso Deus quem guerreia as nossas guerras. Quando este homem tem a chance, e deixa eu dizer uma coisa para todos que estão aqui essa noite: você tem chance hoje. Hoje há uma chance, irmão. Eu tenho esperado uma reação no espírito desta igreja. Tomara que depois dessa palavra alguns entendam e tomem reações. Presta atenção na cena de Jairo. Quando Jesus desce, ele toca no chão, na terra. Jairo não quer saber da multidão, irmão, porque ele sabe quem tem poder para curar. Ele sabe, ele se joga e adora. A adoração
Abre portas, meu irmão. Eu conheço pessoas que estavam cancerosas, conheci pessoas que estavam com problemas em casa, mas estavam adorando. Quem olhava para elas não entendia nada. Querido, a adoração, ela muda a história, ela muda a atmosfera. Deixa eu dizer algo para a igreja do Senhor. A adoração faz os demônios ficarem perturbados. A adoração faz com que no mundo espiritual, aquilo que estava travado comece a liberar, porque o Senhor, Ele entende, Ele recebe. Ele sabe quando você está chorando, Ele sabe o que você está passando. Tem mãe aqui que adora Jesus e está esperando até agora o seu filhinho voltar para casa. Tem pai que está como eu, orando, chorando e dizendo: Senhor, faz tanto tempo, o Senhor assim nos diz: eu estou no controle, eu não perdi o controle da tua vida, da tua história. Enquanto você adora, Deus está trabalhando, querido. A Bíblia diz que aquele homem, ele se posiciona e ele faz com que Jesus olhe para ele. Entenda isso de uma vez por todas. Sai da caixa, sai da casca, sai da capa. Ai, mas se eu fizer isso, pastor, mas se eu fizer, irmão, se fizer, o problema é se você não fizer. O problema é Jesus está passando por aqui agora, ó. O problema é Ele estar movendo as coisas agora e a gente não tocar nele. Esse é o problema. Ai, mas eu fui criado assim, eu vim de uma denominação. O pastor, sabe o que é? Eu não sei. Irmão, é com você, querido. Você é que faz a coisa acontecer. Se você continuar do seu jeito, volta para a sinagoga, volta para a vida de membro da sinagoga. Continue com odre velho e vinho velho. Jesus para. Só que olha a cena. Quando Jairo se prostra diante de Jesus, Jesus já não podia nem acessar mais as sinagogas da Galileia. O que está acontecendo naquele ambiente agora? O homem que tinha autoridade está se prostrando. Jesus veio para quebrar protocolo, religiosidade. Jesus veio para libertar o pecador. Jesus veio para salvar prostituta, bêbado, ladrão, corrupto, torto, gente que pecou, gente que adulterou, gente que falhou. Escute, querido, você está no melhor lugar onde você deveria estar esta noite. Olha, eu sei que existem outros lugares por aí, mas aqui, esta noite é um desses lugares que você deveria de estar. Aonde? Aonde a palavra dele vai trazer poder, vai trazer mudança, vai trazer renovação, vai trazer vida. Há lugares em que Jesus não pode mais entrar. Existem casas que Jesus não pode mais entrar. Existem relacionamentos que estão fechados para Jesus entrar. Mas essa noite você e eu temos a chance de quebrar o protocolo e dizer: eu não aguento mais levar essa vida. Então receba a vida na sua vida, receba unção na tua casa, receba saúde espiritual, receba saúde física. Sai da tua caixa, sai. Jesus, Ele entende. Quando Jairo se prostra, imagine, na região da Galileia, da onde Jesus veio, lá na sinagoga ele não pode entrar mais, porque botaram ele para fora e tentaram matar Jesus. Agora quem que vai até ele? Aquele que tem autoridade na sinagoga. Ele se prostra. A Bíblia diz que mesmo Jairo, diante dos olhares ruins e possíveis recriminações, ele insiste. Mesmo assim ele insiste. Ele fala para Jesus: Senhor, olha que coisa que é fantástico. Ele fala para Jesus: minha filhinha está à morte. Ele está de joelhos dobrados. E ele não falou uma vez. É como se ele, literalmente é isso aqui, ó. Ele está assim: Senhor, 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 a minha filhinha está doente, ela vai morrer. Jesus, minha filhinha está morrendo. Jesus, o texto diz que insistentemente ele clamou. Isso aqui me traz algo forte, querido. Talvez você esteja cansado de orar. Talvez o diabo, os carnudos, os inimigos, os da sinagoga estão dizendo para você: pare de orar, pare, não vai acontecer nada. Não pare de orar, continue clamando, seja insistente. Há um milagre de Deus, há algo extraordinário de Deus que é para você.
ele está lá clamando. O texto diz que insistentemente ele está pedindo: Senhor, Senhor, eu tenho uma necessidade. Jairo correu riscos de ser alvos de indignação pelos seus colegas. Às vezes a gente vem para um culto. Eu quero profetizar que essa noite vai cair por terra, nesta casa, todo dogma de religiosidade em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esta noite, quando você estiver cultuando ao Senhor, principalmente nos momentos de celebração e adoração, o Espírito de Deus vai te achar 100%, vai achar você liberado. Você não vai ficar mais, ai, como é que vai ser? Não, esse homem me traz uma lição. Independente do que as pessoas pudessem pensar, ele corre os riscos. Jairo lutava contra a morte de alguém. De quem? É da filha. Por quem você está lutando hoje? Te dou 5 segundos. Quem ou por quem você está lutando hoje? O que a tua alma está gritando aí dentro? Quem? Quem pode dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quem pode? Quem pode? Quem está aqui dentro essa noite que pode dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu sei que tem gente que crê, porque já se manifestou. Quantos que estão aqui dentro essa noite e tem algumas coisas e a sua alma está dizendo: ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus, olha para mim Jesus. Quantos que estão aqui essa noite, a sua alma está dizendo: eu não pararei, eu não vou cessar, eu não vou parar de cantar, eu não vou parar de adorar, enquanto tiver fôlego de vida, o último suspiro da minha vida, eu vou dizer: eu creio, eu creio, eu creio. Este homem, ele lutava contra a morte de alguém. Você precisa lutar, irmão. Primeira morte que eu quero dizer para você que você precisa lutar é para a tua alma não morrer. Pastor, como assim a alma não morre? Eu estou falando da tua fé. Eu estou falando para você entender isso. Ah, pastor, faz 30 anos que eu sou crente, que eu sou cristão, que eu sou evangélico, que eu sou gospel, tanta coisa que tem aí, só não é um adorador. Ah, pastor, já tomei ceia ontem, então hoje, se Santa Ceia salvasse, querido, o inferno tinha menos pessoas do que já tem. Tem um monte de gente tomando Santa Ceia que está com o carimbaço, porque acha que aquele ritual, aquele ato em memória, seja como for, vai salvar ele. É um coração de um adorador. É a tua intimidade com Deus. Aquele homem, ele está lutando contra a morte. Como é que ele consegue mudar a história? Entende o raciocínio? Jesus desce do barco. Ele vai para um outro lugar. Ele está para ir para um outro lugar. O ato de se prostrar, de adorar, fez com que Jesus parasse e desse ouvido para ele. Ele estava lutando, porque uma menina estava para morrer. E ele diz assim, é um grito de um pai: vem, impõe as mãos sobre ela. Quem aqui já chorou com a alma, com o espírito, com a carne, e disse: Senhor, eu não estou aguentando mais? Quem aqui já disse aleluia com as lágrimas correndo? Quem aqui já teve sentenças contra a sua vida e você disse: Senhor, só o Senhor para me salvar? Sabe, querido, no dia mais difícil, mesmo nas tuas lágrimas, o Senhor estava ouvindo e continua ouvindo e continuará ouvindo você. Quando Ele está de joelhos dobrado, Ele está dizendo: vem, impõe as mãos sobre ela. Irmãos, aqui está acontecendo algo que não acontecia ainda. O príncipe da sinagoga, o homem religioso, o homem que não, ele fazia parte do sistema, ele está dizendo: vem, põe a mão sobre a minha filha, toca nela. Querido, sabe o que eu vejo nesse texto que é interessante? É que o toque de Jesus nas pessoas transfere virtude. Então quisera você essa noite tomasse posse da palavra e dissesse assim para Jesus: ei Jesus, toque em mim essa noite, toque em mim esta noite, toque em mim, toque em mim. Alguns entenderam, outros não. A Bíblia diz que o toque de Jesus sai virtude. Tem pessoas que Jesus curou aqui, ser curado, ser liberto. Mas nessa mesma história, nessa mesma sequência, o texto diz que Jesus, quando Jairo insiste com ele, olha que coisa linda, o verso final diz assim, desta primeira parte:
Jairo suplica: minha filhinha está morta. Vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Quer levar a vida para a tua casa hoje? Quantos querem? De verdade? Clama a Ele. Fica calado não, clama. Clame. Junte as forças que ainda restam na tua alma e clame. Quando Ele disse: vem, toca, e vem, põe as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e ela vai viver. Verso 24. Jesus foi com ele. Jesus ia para um caminho. Jesus ia para uma situação. Mas Jesus, diante daquilo que Jairo fez, Jesus parou e disse: eu vou. E ele estava indo. Quando surge no meio da caminhada, estou falando para você que o toque de Jesus libera virtude. Se eu fosse você, eu não parava de dar glória a Deus essa noite e nunca mais. No meio do caminho, uma mulher, você conhece a história, só para pincelar, faz 12 anos. Tem uma mulher que já é adulta, que tem 12 anos que ela tem uma enfermidade. O pai da menina tem uma filha que só viveu 12 anos. Ambas têm a mesma sentença. Uma já viveu adolescência, está na fase adulta, e de tanto sangrar, faz 12 anos ela vai morrer. O pai da menina, que tem 12 anos, tem uma filha que vai morrer. Jesus vai curar aquela que tem enfermidade há 12 anos e que vai morrer. E a que tem 12 anos de idade vai morrer, Jesus vai ressuscitar. Você pode estar dizendo: é impossível. Quem tem poder sobre a morte não precisa provar mais nada para ninguém. Eu vou repetir de novo só para os que creem. Quem tem poder sobre a morte não precisa provar mais nada para ninguém. Uma já viveu e vai morrer. Já é adulta. O texto não diz se ela foi mãe, só diz que ela estava na condição de impura. Porque ela estava numa condição em que a sua vida, a sua saúde estava no fim. Gastou tudo o que tinha e não se curou. 12 anos, esta mulher. A menina, ao contrário da mulher, ela tem 12 anos de idade e vai morrer. As duas têm o mesmo destino, a morte. Só que tem um que está passando. Tem duas pessoas com sentença de morte naquela estrada. Uma menina que não viveu o que os seus sonhos para viver. Tem um pai nessa história que está preocupado porque não vai ver a filha crescer, porque a morte está rodeando a vida dela e ele está desesperado. Do outro lado tem uma mulher cuja qual ela já viveu, mas ela não viveu tudo, e ela também tem uma sentença de morte. 12 anos, uma sofre com enfermidade, a outra só tem 12 anos de vida. É um pai que chora daqui, uma mulher que clama pela vida de lá. O que tem no meio dessa história? O que tem no meio desse caminho? O que tem aqui também nessa noite, a fonte das águas. O que tem no meio do caminho da tua vida? Tem Jesus que abre portas, tem Jesus que liberta, tem Jesus que salva. Uma mulher vai morrer, 12 anos sofrendo, a menina também vai morrer. Só que o diabo, a enfermidade, seja o que for, vai ter que renunciar, vai ter que sair naquele dia, porque chegou Jesus. Que coisa interessante. Aquela mulher, Jesus está seguindo com Jairo e uma grande multidão. Aquela mulher, como Jairo, quebrou todos os protocolos também. Ela veio pela condição, ela veio por baixo e tocou na aba do manto. Que nós sabemos que o que Jesus vestia era uma veste sacerdotal. E aquela mulher sabia que todo sacerdote, todo rabino, trazia na aba das suas vestes o Pentateuco, as palavras, as promessas que estão ali. Sabe, quando ela toca aqui,
Na aba de Jesus ela está dizendo: eu creio na promessa, eu creio que de ti sai virtude. Então ela toca. Quando ela toca em Jesus, Jesus está andando. Olha, tem um monte de gente naquela reunião, ou tem um monte de gente aqui essa noite. Só que a multidão que aperta Jesus tem alguma coisa que ela não faz. A multidão, mas a mulher faz. Ela está sangrando, ela está sem moral perante a sociedade, ela vai morrer de verdade se ela não receber aquela cura, mas ela toca onde tem poder. Quem tem poder é Jesus. Quando ela se abaixa enferma, mas quando ela se levanta, ela levanta curada. Quando a gente se prostra diante de Jesus, milagres acontecem. É uma liberação. Há uma liberação para todo mundo. Para todo mundo. Jesus fala: para. Você já sabe da história, não era isso que eu queria falar. Ele disse: alguém me tocou. Como assim? Saiu virtude. Teve fé. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela não tinha condições de se abaixar. Sabe por quê? Conversa com a tua esposa, conversa com a tua filha, conversa com a tua mãe, e você vai perceber que quando as mulheres estão com o seu fluxo menstrual, elas sentem cólicas, elas sentem dores. É difícil para elas algumas coisas. Mas, irmão, aquela mulher já tinha perdido tanta coisa. Ela já tinha sofrido tantas dores. Ela estava diante do mesmo que Jairo acreditava. Ela se abaixou. Se iam pisar nela, se iam xingar ela, se iam fazer alguma coisa, não fazia sentido mais para ela. Porque a bênção estava passando por ela, ó. Jesus, o filho de Davi, sabe? Aquele, o enviado, o que salva, estava passando. E hoje o Espírito dele também está neste lugar. Se eu fosse você, eu não ficava como espectador, eu adorava, eu glorificava. Ele para. Uma é curada. E porque Jesus parou, a outra morre. Meu Deus, como pode isso? Jairo que chegou na frente, Jairo que chegou primeiro. Parece que aquela mulher roubou a bênção. Se Jesus não tivesse parado, minha filha estava viva. Ninguém rouba a tua bênção. Ah, você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu nada. O único que é capaz de impedir a bênção sobre você é você mesmo. Eu vou te provar. Aquela moça, aquela senhora que está doente, Jesus fala: quem me tocou? E aí tem sempre a turma, né? Para que isso? Larga a mão, deixa para lá. Jesus falou: eu sei que alguém tocou. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Irmão, presta atenção que isso aqui é profético. Quem toca em Jesus recebe virtude. Pastor, como assim? Porque se você prestar atenção, aqui a mulher toca em Jesus e ela recebe cura. Fechou? Então, aquela mulher tocou, recebeu virtude. Lá na frente, antecipando um pouquinho, a menina morre. Mas quem é que está no quarto? O mesmo que aquela mulher que tocou. Só que ali foi a mulher que tocou. Aqui é o contrário. Aqui é Jesus que toca na morta. O toque de Jesus libera. O toque de Jesus libera. Quando aquela mulher acabou de dizer, Jesus falou: filha, vai em paz, tua fé te salvou. Aí, querido, chega um mensageiro. Os benditos ou malditos mensageiros. Tem gente que não tem palavra para declarar bênção sobre a tua vida, mas tem prazer em ver algumas coisas ou dar notícia ruim. O mensageiro da morte chegou antes que Jesus chegasse na casa de Jairo. E ele fala assim: não perturbe mais o mestre. É como se ele dissesse assim: nem Jesus pode mais mudar a tua história. Eu já recebi frases assim. Já fizeram piadas assim. Nem Jesus muda essa história. Quando o mensageiro chega para Jairo e diz: esquece, para de incomodá-lo.
Ele está dizendo, se ele podia fazer alguma coisa, podia fazer enquanto ela estava viva. É como se ele estivesse dizendo, nem Jesus pode fazer mais nada. Ou que ele estivesse dizendo, esquece, teu caso é perdido. Deixa eu dizer uma coisa para quem tem fé aqui essa noite. O seu caso não é um caso perdido. Acho que alguns não entenderam, então eu vou falar mais alto. O teu caso não é um caso perdido. Não. Aquele mensageiro, quando ele fala aquilo, ele esperava que o seu recado surgisse no meio da multidão, o fim da esperança. Por isso que no meio da caminhada da fé, a gente precisa discernir ou definir qual é a voz que eu quero ouvir. O mensageiro da morte toma as decisões dele. Os profetas de si mesmo, aqueles que estão fora da visão, aqueles que perderam a intimidade, aqueles que perderam o contato. Mas Jairo, eu fiquei pensando essa tarde, como seria se alguém chegasse para mim e dissesse, pastor, tua filha morreu. Como que estaria o coração de Jairo? Como que ficou? Mas o que aquele homem disse naquela mensagem? Você concorda comigo que era para acabar com a esperança? Sim ou não? Era para Jairo falar, Senhor, eu orei tanto, perdi minha reputação. Talvez alguns aqui possam se enquadrar no que eu vou dizer agora. Senhor, eu preguei tanto, eu fui em tanto culto, eu engoli tanto sapo. Senhor, eu me rebaixei tanto. Senhor, eu passei por tanta humilhação. Senhor, para chegar aqui e acontecer isso. Talvez seja esta mensagem. Talvez seja esse o sentimento que aquele mensageiro esperava causar na multidão. E talvez todos, com aquela palavra, pudessem ficar desesperados de tristeza. Porque no momento em que Jesus está indo para a casa de Jairo, imagine, o religioso, o homem, Jesus está aí na casa dele. A multidão, irmão, eu conheço a multidão. A multidão estava assim, e agora? Como é que vai ser? Você viu? Se não fosse parar aquela bendita mulher ali. Aí as pessoas começam a fazer conjecturas. Ah, já viveu tanto, pô, deixar essa menina viver mais. Não é assim não, irmão. Jesus tem uma bênção para cada um de nós. Não estou dizendo isso como o máximo da gente adorar o Senhor. Deus sabe da tua necessidade. Eu estou dizendo para você que desde o começo é o toque. É a maneira como se toca em Jesus. Quando Jesus, que está ali, ouve aquela palavra, parece que o mensageiro subestimou Jesus. Porque Jesus escutou. E se tem uma coisa que Deus também faz, Ele é ouvir a nossa oração, o nosso clamor, o nosso coração, a nossa adoração. Aquela mensagem que chegou dizendo, para, agora não tem mais o que fazer. É como se dissesse, nem ele faz isso. Lembrando, Ele não tinha ressuscitado a Lázaro ainda. Ele próprio, Jesus, também não tinha passado pela cruz. Sabe, irmãos, tem gente que porque não viu ainda na vida de alguns, quer subestimar o que Jesus pode fazer na sua. Eu vou dizer de novo. Tem gente que não viveu os milagres que só na tua vida Deus vai fazer. Ou que Deus pode fazer. Então, quando aquela mensagem chega, eles dizem, e agora, como vai ser? Sabe, irmãos, algumas vezes nós limitamos o poder de Jesus. Quando aquele homem fala aquilo, parece como às vezes a gente também se comporta. Nós às vezes limitamos o poder de Jesus através das nossas vidas de erro, de impurezas, de pecado, ou por vícios. E tem uma coisa que é o que está falando forte aqui no meu coração essa noite. É pelos dogmas. Pastor, o que é isso? É quando a gente está fechado. É quando a gente está engessado. E a gente não consegue ser inteiro na presença de Jesus. Mas quando aquela mensagem chega, deixa eu dizer algo para você.
Quando aquela mensagem chega para Jairo, tem algo que se fica claro, se mostra nítido e como se brilhante nesse texto. Nunca haverá palavra final de desespero que Jesus não possa reverter o quadro. Nunca, nunca haverá algo que alguém possa dizer assim: isso aqui Jesus não pode fazer. Jesus pode fazer o que Ele quiser fazer. E para filho é muito mais que isso aqui. Sabe, querido, quando Jairo recebe aquela notícia, eu fiquei pensando no temor que Jairo sentiu. Talvez o coração de Jairo acelerou e parou. Talvez o rosto de Jairo ficou agonizante. Só quem estava perto de Jairo pode saber. O dia que a gente estiver lá na eternidade, a gente vai saber. Mas no meio daquela multidão, imagine você recebendo essa notícia de alguém dizendo: pare, não dá mais. Só que estava ali Jesus. E Jesus ouviu. Jesus viu o desespero daquele pai. Jesus viu a agonia daquele pai. Jesus viu que aquele pai creu e adorou. E agora Jesus ouviu o desespero, a agonia de alguém que chegou e disse assim: olha, para, chega. É nesse momento, quando as nossas forças estão no fim, que é o que Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Vire para quem está do seu lado e diga: assim diz o Senhor, não temas, crê somente. Você consegue profetizar para quem está atrás de você, na frente de você? Se ele crê, né? Se ele crê. Porque a palavra é essa: não temas, crê somente. Jesus nos traz aqui essa noite para encorajar. Para encorajar. Ele diz para aquele homem: fique calmo. Não temas. Vai acontecer. Na verdade, Jesus poderia ressuscitar aquela menina mesmo sem a fé de Jairo. Mas Jesus está querendo honrar a fé de Jairo. E eu venho aqui essa noite dizer para a senhora, para a senhora, que Deus te traz aqui essa noite para dizer: eu conheço as tuas orações e por causa das tuas atitudes eu vou te honrar. Quando Jesus diz para aquele homem: não temas, crê somente. O que Jairo plantou de honra ali, Deus está trazendo honra aqui para ele. A filha morreu ali, Jesus está dizendo: ela não está morta, ela dorme. Querido, ele honrou. E eu quero fechar com você. Porque Jairo se tornou mais íntimo do que alguns. Então nunca mais eu desejo que você esqueça isso. O nível da intimidade é o nível da autoridade. Repete comigo: o nível da intimidade é o nível da autoridade. Quando Jairo se prostra, ele está tendo um relacionamento íntimo. Tem gente que entra no culto. Irmão, um dia eu gostaria que vocês assistissem quando a imagem pega o rosto de alguns de vocês na hora do culto. Dá medo. Na hora que dá medo. Sabe, porque parece que é algo assim, que a oração 7:55 está no fim. Alguns entram e vão sair todos os cultos e não vão acontecer nada. Não vão viver, não vão fluir. Por quê? Porque é o nível de intimidade que revela o nível de autoridade. Quando Jairo se prostra e adora, ele está recebendo algo que ele ainda não tinha. A menina morre, mas o que ele fez aqui em atos de intimidade aos pés de Jesus vai resultar em autoridade de Jesus sobre a vida da filha dele. Então eu vou repetir para você: o nível de intimidade é o nível de autoridade. Quanto mais íntimo nós somos do Espírito Santo, mais autoridade nós temos. Quanto mais nós nos consagramos, mais autoridade nós temos. Quanto mais nós nos tornamos íntimos do Senhor, mais a unção melhora, mais o nível aumenta. Então o nível de intimidade é o nível de autoridade. Querido, mais uma vez, mediante o toque, aquela mulher toca nas pontas da bata de Jesus e recebe virtude. Essa aqui é o contrário, essa está morta. E o dono da virtude é que toca na moça. É o toque. Então pega a visão de Deus esta noite, pega essa palavra para a tua vida.
Toque em Jesus através da adoração. Toque em Jesus, mas não só na hora do culto. Adore o Senhor amanhã. Adore o Senhor mesmo quando você foi abandonada. Adore o Senhor mesmo quando você foi traído. Adore o Senhor mesmo quando você está doente. Adore o Senhor quando estão zombando de você. Adore, porque há um milagre de Deus chegando para quem adora. Há um milagre de Deus, querido. O que o texto nos mostra é que a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. Quem tem fé, esperança não morre. Quem tem fé, esperança não morre. Por mais que alguém venha e diga assim, não tem jeito, acabou, corre aqui Alex, corre aqui. Por mais que alguém diga assim, olha, não tem jeito, faz assim, toca na palma do teu irmão e diz assim, creia no Senhor, vai dar tudo certo. Toca na palma do teu irmão aqui essa noite, porque quem tem fé, esperança não morre. Quem tem fé, Jesus disse para aquele homem, não escute o que eles estão falando, creia. Ele creu. E Jesus identificou. Querido, é Jesus quem rompe as portas do inferno e não deixa o inferno prevalecer contra a igreja. É Jesus. Deixa eu fechar com você para a gente adorar o Senhor. Jairo tem um odre velho e tem um vinho velho. Quando Jairo se prostra, Jairo está ignorando o odre da adoração e o vinho que está dentro dele. O que está acontecendo aqui é algo que vai mudar a história de Jairo. Talvez vá mudar a sua vida essa noite também. Porque tem hora que a gente está muito crentez, sabe? Muito crentez. Aceitei, sou batizado, e a gente se acha, e por isso não flui. Não acontece. Se a filha de Jairo não passa por aquilo, talvez Jairo não fosse até Jesus. Jairo representa o odre velho com o vinho velho. Algumas pessoas ignoravam Jesus, outros o criticavam. Só que para Jairo, Jesus significa o vinho novo. E o vinho novo não podia ser contido dentro da sinagoga. Não podia ser contido dentro do sinédrio. O que está acontecendo é uma metamorfose que vai mudar a cabeça de Jairo. Jesus trouxe vinho novo que não podia ser mantido dentro dos odres velhos da religiosidade. Sabe por que tem algumas pessoas que pulam na hora do culto, que dão glória, que saltam? E a gente sabe que não é obra da carne, porque não são meninos e nem meninas. Porque o que está dentro dela é vinho novo. É vinho novo, quem entendeu? Vinho novo. Por isso que tem algumas pessoas que choram, celebram, aplaudem, cantam. Mas parece que as coisas para ela não estão bem, não interessa. Ela traz dentro de si um vinho novo. Para Jairo, ele representa, antes dele se prostrar, um odre velho. É um sistema religioso, com uma forma de adoração velha. Jesus diante de Jairo representa, eu sou o vinho novo. Se você mudar, eu vou fazer coisas novas na sua vida. E foi nisso que aconteceu. E Jairo estava disposto a se tornar um odre novo. Tomara que esta noite, já no fim dessa palavra, você esteja disposto ou disposta a se tornar um odre novo. Só acontece crescimento espiritual quando a nossa mente se abre. Mente tapada, mente fechada, vai sempre achar que ele fez o máximo, que está tudo ó. Tem gente que acha que porque veio no culto ele está maravilhoso, está tudo bem. É a mente fechada. Tem gente que acha que um cargo na igreja fez mais. Mente fechada. Quando a nossa mente está fechada, não pode haver um crescimento espiritual. Quando Jairo abre a mente, porque a filha está morrendo, ele já percebeu que o seu sistema de cultuar está falido. Não acontece. Mas quando Jairo se abre para Jesus, que é o novo, ele está dando um alerta para nós. Conserve a tua mente aberta para receber um vinho novo na tua casa, para receber um vinho novo no teu casamento. Uma mente fechada com os dogmas e pelas restrições sempre vai dificultar o avanço espiritual. Sabe, irmã Rosana, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso ir a algumas conferências, mas se eu não estiver disposto a abrir mão da religiosidade, nada vai acontecer de novo.
É bem possível que algumas pessoas aqui voem a 200 mil por hora no espírito, em crescimento, em ministério, em conquista, e etc e tal. Eu não estou aqui para falar dessas coisas, porque a pessoa está disposta a trocar o seu ritualismo de odre velho por algo novo que Deus está fazendo. A Bíblia diz em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito, e estavam orando, estavam clamando. E nesse mesmo instante, o vento do Espírito, a presença do Espírito, a promessa, desceu sobre aquele lugar. E foram vistas línguas como que de fogo, repartidas. E alguns de longe criticavam, diziam, estão bêbados, é mosto, é gente que não tem o que fazer. É sempre assim, irmão. Odre velho sempre vai criticar o vinho novo. Só que vinho novo não pode ser contido dentro de odre velho. Então pega o que Deus está dizendo, uma coisa para você essa noite. O teu nível de intimidade revela o teu nível de autoridade. Que esta noite a tua maneira, a tua forma, o teu sistema, a mente fechada, irmão. Como é que Deus pode entregar coisas grandes na mente de alguém fechado? Como é que Deus pode entregar coisas fantásticas, tremendo? Como que Deus pode usar você no seu trabalho com esse sistema de odre caótico, podre, que está lá costurado, mas acha que está bom? Como que pode? Aí eu cresci assim, mamãe e papai, não, porque eu sou tantos anos, não, já sou diácono, não sou o quê? Fica nessa. Eis que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não, mas o que o meu pai vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? Nossa, mas se isso fica na cabeça deles. Tem uma geração que fez o errado e morreu no deserto. Tem uma outra geração que conquistou Canaã. Eu prefiro ser a geração que vai lutar, mas que vai conquistar Canaã, do que ser uma geração que fica criticando, que fica falando e não faz a coisa acontecer. A Bíblia diz que os jovens são capazes de fazer coisas fantásticas, mas que os velhos também são capazes de fazer coisa fantástica. Ei, eu estou terminando a palavra para dizer para você, o teu nível de intimidade revela o teu nível de autoridade. Se você se comportar sempre como um Jairo antigo, vai ser um odre velho. Odre é aquele objeto que é guardado o vinho, que vai manter um vinho velho. Mas se você se liberar de hoje em diante, Deus pode colocar sobre você, e eu estou confirmando, eu estou falando isso para você. O Jesus que eu sirvo, Ele é capaz de produzir na senhora, em você, na tua casa, no teu ministério, um vinho novo. Se você entende esta palavra, sai desse ritualismo de odre velho. A mensagem acabou. Qual a decisão que você vai tomar agora? Qual a sua posição que você vai tomar agora? Independente das notícias que chegarem para você, independente do que você está vivendo, guarde isso. Independente das notícias, independente do que você está vivendo, se prostre